Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a se colocar de pé para estarmos fazendo uma oração, dando abertura a mais uma escola bíblica dominical. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua casa para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Te pedimos, ó Pai, abre o nosso entendimento, usa o Teu servo que vai ministrar, para que possamos compreender tudo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Em nome de Jesus é o que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, lição de número 9. Os dons de Cristo para o aperfeiçoamento dos salvos. Nós vamos estar fazendo a leitura como de costume. Vai estar ali no telão. Eu vou estar lendo textual, os irmãos, a verdade aplicada. E os textos de referência da mesma forma. Diz assim o textual: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Efésios 4, verso 7. Os dons de Cristo visam prover à igreja o necessário para proporcionar o indispensável para o aperfeiçoamento dos santos, até que ele venha. Os textos de referência estão em Efésios capítulo 4, versos de 11 a 14. Verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, enganando os homens que, com astúcia, me enganam fraudulosamente. Amém. Pastor Marlúcio. Senhor, meu Deus e meu Pai, te apresentamos o teu servo que irá ministrar esta lição. Te pedimos, ó Pai, usa ele como o Senhor tem usado das outras vezes, para que possamos entender o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Podeis assentar com vontade. Glória a Deus. É uma alegria poder estar mais uma vez na escola bíblica dominical, para estudarmos a palavra de Deus. Irmão Charles, já pode procurar aí o texto aí de Efésios 4, a gente vai ver alguns versículos aí, depois a gente vai para outras referências. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos voltar aqui um pouquinho, mudar de assunto novamente um pouco, não é? Nós tivemos aí as lições que falaram sobre os dons, divididos nos seus grupos, né? Depois, na lição passada, capacitados para servir. E hoje, os dons de Cristo para o aperfeiçoamento dos salvos. Os dons de Cristo para o aperfeiçoamento dos salvos. Hoje nosso texto de referência está em Efésios 4. E para a gente entrar na lição, é bom a gente entender pelo menos um pouquinho do contexto da carta aos Efésios. A carta aos Efésios, ela é o apóstolo Paulo falando sobre a graça de Deus e o poder da graça, a capacidade da graça de unir povos. Ele vai falar dos judeus e dos gentios. E como Cristo, por meio da sua graça, fez de judeus e gentios um só povo, uma nova nação, por assim dizer. Então a carta aos Efésios vai falar da unidade do povo de Cristo, independente de nacionalidade terrena, de costume, de cultura, de qual seja a raça. Efésios, Paulo está falando disso. Judeus e gentios agora não são mais judeus ou gentios, é reino de Deus, é povo de Deus, é nação santa.
Então, a carta aos Efésios, nos primeiros 3 capítulos, se não estiver enganado, ou nos primeiros 2, me parece que nos primeiros 3 capítulos, vai falar sobre essa união. Exatamente, os primeiros 3 capítulos vai falar sobre essa união. Como Deus pegou judeus, gregos, romanos, judeus e gentios, e fez de todos em Cristo um só povo, uma só nação, uma nação eleita, não é? A partir do capítulo 4 da carta aos Efésios, Paulo vai ensinar como esse novo povo, essa nova nação, deve viver de agora por diante. Ou seja, não é mais como vivia o judeu, não é mais como o grego vivia como o grego, não é mais como o romano vivia como o romano. Agora esse povo, que é feito um só povo em Cristo, tem uma nova forma de viver. Como é? Como nação eleita, como povo de Deus. Então ele está falando especialmente de unidade, a unidade do povo de Deus na carta aos Efésios. Como Cristo de ambos os povos fez um, judeus e gentios. Aí no capítulo 4, quando ele vai começar a falar sobre como esse novo povo deve viver, ele continua falando de unidade. Põe aí o versículo 4 também, irmão Charles, 4 e 4. Ele continua falando de unidade. Olha só, há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Ou seja, os judeus esperavam lá pela lei, pelo Messias, os gentios tinham seus deuses. Agora em Cristo, um só Espírito, um só corpo, uma só esperança. Aí o versículo 5, um só Senhor. Os gregos tinham uma multiplicidade de deuses. Agora, esse povo que se faz um em Cristo tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então ele está falando de unidade. Agora não há mais divisões de fé, não há mais lá na frente ele vai dizer de uma só fé, ou seja, todos crendo na mesma coisa. Isso é uma só fé. Então ele vai dizer que nesse novo povo não pode haver, um eu creio assim, o outro fala, eu creio assado. Não, é uma só fé. Então nós precisamos crer na mesma coisa. Então o contexto da carta é isso, Aí quando chega no versículo 11, pode colocar aí fazendo favor, Charles, 4 e 11, é o texto básico aqui, o cerne da nossa lição. Porque ele vai dizer assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. São os chamados 5 ministérios. Os 5 ministérios dados por Cristo. Está em Efésios 4:11. Isso é um assunto muito amplo, muito estudado. E o professor é pobre para falar disso aqui, mas nós vamos ver um pouquinho aqui hoje, se Deus permitir. Os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Os 5 ministérios. Quando Cristo veio, nele habitava essa plenitude aí. Vamos ver isso na Bíblia? Põe aí fazendo favor, Charles, Hebreus 3 e 1. Jesus era apóstolo, Jesus era profeta, Jesus era evangelista, Jesus era pastor e Jesus era mestre. Nós vamos entender por que ele deu isso à igreja. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus apóstolo. Apóstolo é o primeiro dos 5 ministérios que ele deu à igreja. Lucas 24:19, irmão Charles. Lucas 24:19. Em João 4:19, a mulher samaritana diz para Jesus assim: eu vejo que tu és profeta. Em Lucas 24:19, os discípulos no caminho de Emaús, eles estão desistindo, estão indo embora, porque Jesus morreu. Jesus acompanha, eles estavam com os olhos encobertos, não podiam perceber Jesus.
estavam indo tristes. Aí Jesus aproxima e fala assim: o que vocês vão falando aí no caminho? Eles falam assim: você é o único. E ele lhes perguntou: quais? Você é o único que não sabe dos assuntos dos últimos dias? Aí Jesus pergunta para eles: quais? E eles lhe disseram as coisas que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, apóstolo, profeta. Lucas 4,18. Lucas 4,18, o próprio Jesus toma o texto e diz assim: porque ele me ungiu para evangelizar. Olha lá: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Evangelista, né? João 10:11, pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mestre. João 3:2, Nicodemos vai dar testemunho: bem sabemos que tu és mestre. João capítulo 3, versículo 2. Porque ninguém pode dizer as coisas que tu dizes. Este quem? Nicodemos. Foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre. Então Jesus é apóstolo, Jesus é profeta, Jesus é evangelista, Jesus é pastor e Jesus é mestre. Mas Jesus vai voltar aos céus, não é? Jesus vai voltar aos céus. Então o que ele faz? Ele pega da sua plenitude, pastor Sebastião, do que ele é, e distribui. Por isso Paulo vai escrever aos Efésios: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores. Não vai dizer mestre, outros doutores. Então Jesus agora está passando a missão à igreja de evangelizar, de fazer a obra. Então ele vai pegar do que ele tem e vai distribuir. Olha a responsabilidade disso, né? Olha a responsabilidade disso. Então esse é o texto que nós vamos estudar, que está na nossa lição hoje. Esse é o contexto da carta. Essa é a razão pela qual ele distribuiu. Enquanto ele esteve aqui, ele era apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E quando ele vai, ele não vai para abandonar a igreja, ele vai para buscar provisão para a igreja. E ele envia o Espírito, e por meio do Espírito ele dá dons. Ele dá do que ele tem à igreja. E agora não é mais só Jesus andando por aqui e por ali. São milhões, né, espalhados pela terra, com esses dons, capacitados por Deus para fazer esta obra. Então isso é importante. Outra coisa importante antes de nós entrar na nossa lição, e eu creio que a nossa lição não vai ser muito demorada, vai ser rápido, é a grandiosidade da graça de Deus. Porque Jesus não veio apenas e arrebentou a porta do cativeiro e saiu e disse: quem quiser sair, sai. Por quê? Porque nós estávamos mortos. A própria carta aos Efésios diz isso: nós não conseguiríamos sair, mesmo com a porta aberta. Então Jesus providencia a salvação, Jesus abre a porta do cativeiro. E Jesus, quando nós dizemos assim: eu quero, eu não consigo não, mas eu quero, Ele nos capacita para que nós nos apropriemos da salvação. Tito 2:11 vai dizer: a graça se manifestou salvadora a todos os homens e tal. Versículo 12: ensinando-os. Como é que a graça salva? Ensinando. A graça salva ensinando. E como é que a graça ensina? Através do apóstolo, do profeta, do pastor, do mestre. Note que os 5 ministérios dado por Cristo, listado por Paulo em Efésios 4:11, estão relacionados ao quê? Palavra. Apóstolo, nós vamos ver cada um deles aqui agorinha. Apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre, todos eles estão relacionados a proclamar, a anunciar, a ensinar. Então, para que ele deu isso? Nós vamos ver isso também. Foi para o aperfeiçoamento dos santos, Efésios 4:14, se não me falha a memória. O aperfeiçoamento dos santos está intrinsecamente ligado à palavra. Não é possível desassociar. Não é possível haver aperfeiçoamento sem palavra. Não é possível. É terminantemente impossível
haver aperfeiçoamento sem palavra. Aí a gente entende porque a gente tem dificuldade de melhorar como igreja, como corpo de Cristo. Porque às vezes a palavra não é a nossa prioridade e sem palavra não há aperfeiçoamento. Então esses 5 ministérios Jesus deu para dar continuidade, ou seja, Jesus se ausentou, mas agora quem é o corpo dele aqui? A igreja. Então ele deu o que ele exercia aqui, a igreja, o seu corpo aqui na terra agora, para poder exercer esses ministérios. Então, a graça de Cristo não só nos abriu a porta da salvação, como entendendo Cristo que nós não conseguíamos passar por ela, todas as vezes que alguém diz eu quero, eu preciso, eu reconheço, eu creio, Ele também nos capacita, nos traz de volta à vida para a gente se apropriar da salvação. A graça é extraordinária. Muito bem. Vamos então para a nossa lição. A introdução diz assim: o apóstolo Paulo nos faz ver que o Senhor, que venceu e foi exaltado segundo a sua graça, concede à sua igreja dons necessários para o pleno desenvolvimento do corpo de Cristo, para que alcancem a maturidade espiritual necessária. Se for possível colocar aí Charles 4:14. Não, 4:12, perdão, 4:12 de Efésios. Agora Cristo distribui de acordo com a necessidade da igreja, para que haja aperfeiçoamento dos santos. É interessante, antes da gente continuar aqui, essa expressão para muitas pessoas soa contraditória. Aperfeiçoamento dos santos. Porque tem gente que acha que santo é o que é perfeito. Não é. Se fosse perfeito, não precisava aperfeiçoar, porque estava em estado de perfeição. Correto? É possível aperfeiçoar algo que é perfeito? Não. Perfeito já está plenamente aperfeiçoado. Não tem mais para onde evoluir. Mas o escritor aos Efésios diz no versículo 11. Põe o versículo 11, por favor, Charles. Com vista... Perdão, 12 mesmo. Isso, perdão, Charles. Querendo o aperfeiçoamento. Para que ele deu esses ministérios? Para que os santos fossem aperfeiçoados. Porque o santo não é o perfeito. O santo é o que é separado para Deus, dedicado para Deus. Mas não é perfeito. Quem dera fôssemos. Mas longe disso, né? Longe disso. Então, 5 ministérios: o pastor, o apóstolo, o mestre, o evangelista, o doutor. Deus deu à igreja para aperfeiçoar a igreja. Aperfeiçoar a igreja. Para a igreja crescer, para a igreja melhorar. Obviamente, para isso, a igreja precisa ouvir o pastor, precisa dar ouvido para o profeta, precisa dar ouvido para o apóstolo, para o mestre. Porque, verdade seja dita, nós vivemos dias em que a igreja não quer ouvir. A pessoa está com um problema, ela vai lá, você aconselha, ela sai dali, faz do jeitinho que ela sempre fez, faz do jeitinho que ela acha que dá certo, e ela não é aperfeiçoada, porque Cristo deu, mas ela não recebeu. Cristo deu, mas ela não recebeu, ela dispensou, não é aperfeiçoada. Então, Ele concede à sua igreja dons necessários para o pleno desenvolvimento do corpo. Olha aí. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha esse versículo. Ele escolheu um grupo de pessoas, capacitou e deu para a igreja. Para quê? Para aperfeiçoar a igreja. Para quê? Para essa igreja também ingressar na obra do ministério. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, ele pegou um grupo, capacitou e deu. Através desse grupo, ele aperfeiçoou os demais, sendo que esse grupo também é aperfeiçoado. Não significa que o que é pastor, ele recebeu uma, mas ele também é aperfeiçoado pelo profeta, pelo mestre, o mestre da mesma forma pelo pastor. Todos nós, não coloca em condição diferente o que recebeu. Não, longe disso. Nós falamos isso aqui. Quando Deus dá, é um presente.
O que é mais importante para quem está presenteando? É o presenteado ou é o presente? Não, o presente é para honrar o presenteado. O presenteado. Então é a igreja que é importante, que é amada. E os pastores, eles também são igreja, como eu estou dizendo. Ele recebeu um dom, mas ele também é aperfeiçoado. Também é aperfeiçoado pelos demais ministérios. Então, ele deu querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então eles vão ser aperfeiçoados. E uma vez aperfeiçoados, eles também vão ingressar no ministério e na obra. E uma vez que isso é feito, o corpo de Cristo é edificado. Edificado, construído. Construído. Para a construção do corpo de Cristo, nós podemos assim dizer. Para a construção do corpo de Cristo. Não é? Então isso é extraordinário. Olha o versículo 13 aí, por favor, Charles. Então Cristo é o modelo. Cristo é o perfeito. Cristo é o apóstolo, é o profeta, é o pastor, é o mestre, é o evangelista. E a ideia dele é que todos chegamos à estatura dele. Olha aí. Até que todos cheguemos à unidade da fé. O que é isso? Eu falei aqui. Todos acreditem na mesma coisa. Os olhos voltados na mesma direção, crendo na mesma verdade. E também para que todos cheguem ao conhecimento do Filho de Deus. Para que conheçam. Para que Deus deu? Pastor, apóstolo, mestre. Para que todos conheçam o Filho de Deus. Olha a responsabilidade de quem tem esses dons, esse ministério. Dar a conhecer o Filho de Deus a todos os que o ouvem. E que todos cheguem a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha que coisa extraordinária. Ele deu tudo isso para que todos cheguemos à unidade de fé, creiamos na mesma coisa, ao conhecimento do Filho de Deus, ou seja, conhecer plenamente. João escreveu que a vida eterna é essa. Jesus falou e João escreveu que a vida eterna é essa. Jesus orando, falando com o Pai. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. A gente começa a desfrutar da vida eterna aqui, quando a gente começa a conhecer o Filho. A gente começa a desfrutar da vida eterna, de paz, de alegria, de gozo. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o Filho de Deus. Para que cheguem ao conhecimento, e aí, isso aí é extraordinário. A ideia de Deus ao dar para a igreja pastor, apóstolo, mestre, evangelista, é fazer da igreja, corpo de Cristo, perfeito. Individualmente cada um homem perfeito, e assim o corpo de Cristo perfeito. Nós estamos perto ou longe disso aí? Nós estamos um pouco longe, né? Por quê? Porque a gente às vezes é duro para ouvir a palavra e para receber ela. E aí ele completa assim: que todos cheguem à medida da estatura, e ele ainda põe a palavra completa ali, né? Que todos cheguem à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, todos cheguem à altura de Cristo. Ele deu pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, profetas, para fazer de nós perfeitos, para que todos cheguemos à altura de Cristo. Vamos chegar? Não exatamente só na glorificação, né? Mas a ideia é que a gente viva em função disso, que a gente busque isso, que a gente lute por isso, que a gente ouça os pastores para chegar a isso, que a gente ouça os profetas para chegar a isso, que a gente ouça os mestres, né? Os evangelistas, para alcançar essa altura. Qual a altura? A altura de Cristo, tá bom. Tá bom. Então é para isso que ele deu. É para isso. Vamos aí rapidamente entrar na nossa lição para a gente conseguir falar aqui. O tópico 1, conhecendo os dons ministeriais. Conhecendo os dons ministeriais. No 1.1, ele vai falar sobre a atualidade dos dons de Cristo. Nós já falamos sobre a atualidade dos dons do Espírito. Falamos sobre isso aqui. Discutimos sobre os dons aqui. Teve uma série de 3 blocos com os 9 dons citados em Coríntios. 3, 3, 3, né? E agora, e os dons de Cristo? Esses dons de Efésios 11 também são para hoje? Nós já entendemos que os dons espirituais são para hoje. O falar em outras línguas, o dom de profecia, o dom de cura, e assim vai, os 9 dons citados em Coríntios.
E os 5 ministérios, dons concedidos por Cristo à igreja através do Espírito, o apóstolo, o mestre, o profeta, o evangelista, o pastor, são atuais? São para hoje? O argumento aqui do 1.1 aqui é o seguinte: ele deu isso para o aperfeiçoamento da igreja. A igreja já está perfeita? Não. Então continua sendo necessário. Então, sim, ele continua dando à igreja apóstolos. Eu não estou falando do título, às vezes não tem o título, não é essa a questão. O título é uma questão de organização da igreja. Nós estamos falando do dom, da capacitação. E esse dom, essa capacitação, ele ainda dá à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Então esses dons são atuais, são para hoje. São para hoje. E ele dá a cada um. Ele dá. Um dia alguém falou assim, trabalhei com alguém um tempo atrás, uns anos atrás, aí passei tempo sem ver e vi de novo. Aí ficou sabendo que eu era pastor. Rapaz, então você é pastor? Rapaz, o que a gente faz para ser pastor? Eu falei, não, eu não fiz nada para ser pastor não, irmão. Eu sou pastor porque Deus chamou, né? É uma vocação, é um chamado, ele dá, né? Não é que a gente faz alguma coisa para ser pastor, né? Então os dons são atuais. São atuais. Ele concede a seu corpo um grupo especial de pessoas. Especial não no sentido de ser melhores, no sentido de ser um presente para a igreja, que por sua vez mobilizarão os outros membros do corpo de Cristo para seus ministérios. Qual é a ideia? Que o pastor, o apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista mobilize a igreja e consiga fazer a igreja crescer na graça e no conhecimento, para que cada um encontre o seu lugar e cada um desenvolva o seu ministério. E assim o corpo por completo vai agir, vai trabalhar, vai se mover, vai cumprir o seu propósito. Então os dons listados na Bíblia é uma lista grande. Se eu não me falha a memória, se for ler dom na Bíblia, se não me falha a memória, são 21. O dom de exercer misericórdia, dom de contribuir, assim vai. Mas esses 5 aqui, eles são pilares, eles são essenciais. Sem eles a igreja não vai ser aperfeiçoada. Não vai. E é necessário que tenha todos eles para que ela seja aperfeiçoada e chegue à medida completa, ou pelo menos caminhe nessa direção. A igreja precisa desses 5 ministérios: o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista e o mestre. A igreja, para ser aperfeiçoada, ela precisa desses 5 ministérios, que todos estão relacionados à palavra, e por meio da palavra ela será aperfeiçoada, ela vai crescer. Então os dons são atuais, é para hoje, é para nós, é para aperfeiçoar a igreja, que ainda não é perfeita. Então Cristo continua dando à igreja esses ministérios, essas pessoas que trabalham nesse sentido de aperfeiçoar a igreja. Os dons ministeriais estão disponíveis para a edificação da igreja. 1.2. Lá no meio do texto aí diz assim: entendemos, depois da referência de Efésios 4:11, entendemos à luz da Bíblia que a finalidade do Espírito Santo em ofertar estes dons é capacitar o crente para contribuição ao crescimento do corpo de Cristo, a igreja. Capacitação para o crente contribuir com o crescimento do corpo de Cristo. E como é que ele faz isso? Cada um exercendo o seu papel. Porque se Paulo fala de unidade na carta aos Efésios, ele não fala de uniformidade, mas de multiformidade. Cada um recebe um dom, cada um exerce o seu ministério de uma forma, cada um, Deus trabalha com ele com sua forma de agir, com os seus talentos, com a sua capacidade, multiforme. Tem gente que fala: eu gosto de gente assim, eu gosto do obreiro assado, eu gosto do pregador assim. Irmão, Deus conta com todos, com a multiforme graça, e Ele aperfeiçoa a igreja.
Não é a forma como o pregador prega, é o conteúdo que ele apresenta. Não é a forma como o professor ensina, é o conteúdo, é a palavra. Agora, não existe uma uniformidade, todo mundo agindo do mesmo jeito, trabalhando da mesma forma, não. É multiforme, são várias formas. Cada um recebe um dom e cada um exerce aquele dom de acordo com o que Cristo chamou. E assim a igreja é aperfeiçoada. Assim a igreja é aperfeiçoada. Então é uma capacitação para contribuir para o crescimento do corpo de Cristo. Como? Com a multiforme graça de Deus. Cada um com o seu chamado, cada um com o seu ministério. Exercendo esse ministério, a igreja é aperfeiçoada. E aqueles que ainda não estão no ministério também chegam ao ponto de ingressar, de exercer um papel, de cumprir um ministério. Não necessariamente se tornar um obreiro, mas de exercer uma função na igreja, de fazer algo. Porque nós entendemos que o corpo de Cristo, todo ele tem finalidade, toda parte do corpo tem a sua função. Então, esses são os essenciais para o aperfeiçoamento. Por exemplo, é possível um corpo viver e fazer determinadas tarefas e cumprir determinados objetivos sem os olhos? É possível. Sem um braço, sem uma perna. Agora esses 5 aqui é como se fosse o coração, os rins, o pulmão. Não é possível alguém viver sem os rins, sem o pulmão, sem o coração. Não é. Então, esses 5 ministérios são os pilares, são a base. Os dons ministeriais estão disponíveis para a edificação da igreja. E aqui a gente já falou muito isso, falando sobre os dons do Espírito, mas se for possível, Charles, coloca aí 1 Coríntios 4 e 7. A gente vai frisar isso aqui novamente, porque está aqui na lição e é importante. É para a edificação da igreja, não é para benefício próprio, não é para autoexaltação, não é para mim ser honrado por aí financeiramente, não é para mim ficar correndo atrás de presentes porque as pessoas me consideram, não é para mim usar a minha influência que eu tenho. Eu acho isso aqui extraordinário. Mas aqui, pastor, aqui só tem nós, só 4 aqui, né? Não convém eu aprofundar nisso aqui não, mas até a influência que o ministério me dá, eu não posso usar ela para qualquer coisa. Não, eu não tenho esse direito. A influência que eu tenho do ministério, porque eu sou um pastor, eu só posso usar ela para o ministério. Tem gente que está no ministério, e o ministério dá a ele uma honra, uma influência sobre as pessoas, e ele usa essa influência para qualquer coisa. Equívoco, grave. Vocês vão se lembrar que aconteceu por aí. Não foi só aqui ou só ali, em outros ministérios. De obreiros que influenciaram as pessoas a entrar num esquema financeiro aí, equivocado, fraudulento. E com a sua influência de obreiro, as pirâmides. E ele usa a sua influência. Não, mas o pastor entrou, ele falou, as pessoas diziam. Então ele está usando a influência do ministério para induzir as pessoas ao erro. Equívoco grave. Então é para a edificação da igreja. Olha lá, olha só que interessante. Paulo escreveu assim aos Coríntios: porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? Ou seja, você tem alguma coisa que é realmente sua, que você não recebeu? O que é que você tem que não foi recebido? E se foi recebido, por que você se gloria? Se não é seu, você ganhou. Como se não o houveras recebido. Ou seja, tudo que nós temos foi recebido. E foi recebido para uma finalidade. Não é para a gente se gloriar, não é para a gente se engrandecer, não é para a gente usar a nossa influência. Não, nada disso. Foi recebido para a edificação da igreja. Então os dons são distribuídos para a edificação da igreja. 1.3, Cristo repartiu os dons com os homens. Isso aqui é responsabilizador, é extraordinário. O que Cristo fez foi: eu estou indo
E agora o que eu tenho, nós vimos aqui no início, Cristo era apóstolo, pastor, mestre, profeta, evangelista. Eu estou indo e agora vocês são os responsáveis. O que eu tenho, agora eu vou distribuir entre vocês. E o que eu fiz, vocês vão fazer. É isso. E às vezes a gente age de forma irresponsável. Por exemplo, um filho inteira 18 anos, o pai dá um carro novo a ele. Para que o pai dá o carro novo? É para ele se exibir por aí? Para ele infringir as regras? Não. É para ele que antes tinha que ser levado por alguém, agora já não vai ir sozinho. E mais que isso, vai levar outros. O irmão mais novo vai para a escola. Não, meu filho leva lá, está habilitado, tem um carro. É para contribuir. É para o bem comum da família. Mas o filho mimado e irresponsável, o que ele faz? Ele pega o que ele recebeu para o bem da família e traz males, transtornos, problemas. Acontece isso no ministério. A gente recebe de Cristo algo para contribuir e muitas vezes causa prejuízo, causa problemas. E isso é grave. Então Cristo repartiu dons entre nós, conosco. Isso é responsabilizador. Isso é muito grande. E a gente precisa ter consciência dessa posição que a gente ocupa. E quando eu digo a gente, não estou falando só de quem é pastor. Você, servo de Deus, serva de Deus, representante de Cristo na terra. A gente precisa ter consciência dessa responsabilidade. Não é? É óbvio que pega mais pesado para quem é obreiro, para quem exerce o ministério. Mas é para todos nós. A gente vê pessoas que é um obreiro, é um presbítero da casa de Deus, está aqui bonitinho exercendo o ministério. Mas quando você vê lá fora, você fala assim, essa pessoa não sabe quem ele é. Não tem consciência da posição que ele ocupa. Porque lá diante das pessoas, ele não se comporta como um presbítero. Lá na sociedade ele não se comporta como um obreiro. O que é isso? É gente que não tem consciência da posição que ocupa e da responsabilidade que pesa sobre ele. E de que um dia ele vai prestar conta disso. Então isso é responsabilizador. Cristo dividiu do que ele, da sua plenitude, ele dividiu entre os homens para uma finalidade. E essa finalidade precisa ser cumprida, esse objetivo precisa ser alcançado. Observamos à luz das Escrituras que ele aqui distribui estes dons para capacitar os crentes, para que estes se desenvolvam espiritualmente, de modo a fortalecer a unidade do corpo de Cristo. Sempre a unidade. Quando você vê alguém que exerce o ministério, mas está promovendo a divisão, está errando por muito. Está errando por muito. Totalmente o contrário. Está para cá, ele está atirando para lá. Porque sempre a unidade. Cristo nunca teve o objetivo de esquartejar o seu corpo. Nunca. Tudo que ele fez foi para o seu corpo funcionar em harmonia, em unidade. E às vezes há-se uma dificuldade, principalmente nesses 5 ministérios, de funcionar em harmonia na igreja. Às vezes, o pastor com o profeta, às vezes tem uma certa dificuldade um com o outro, Por quê? Porque a gente tem pouca palavra. E que eu digo que tem pouca, não é que é pouco falado, é que a gente absorve pouco, é que a gente quer receber, não quer receber, é porque a gente recebe pouco. Aí a gente recebe o ministério, mas não exerce da forma adequada. O profeta às vezes quer passar um pouco na frente, o pastor olha e fala, esse profeta, e vira aquela... Então precisa funcionar em harmonia. O corpo de Cristo precisa funcionar em harmonia. É a nossa responsabilidade. Ele dividiu isso entre os homens para fortalecer a unidade do corpo. A unidade. Então se há divisão, o tal que a promove não vem de Deus. Não vem de Deus. Porque Cristo não tem interesse em esquartejar o seu corpo. É para a unidade, é para a harmonia, é para o funcionamento pleno e absoluto.
Desse modo, todo aquele a quem o Senhor escolher como instrumento, Ele concedeu os dons para o ministério, deve servi-lo diligentemente, cuidadosamente, buscando compreender o que ele pode fazer para o crescimento da edificação da igreja. Ou seja, eu recebi um ministério, eu preciso com cuidado, com diligência, com estudo, com busca, entender o que é que eu vou fazer dentro desse ministério para o crescimento e para a unidade do corpo. É importante dizer que não significa, por exemplo, o profeta é profeta, recebeu o ministério profético. Não significa que ele também não pode ser apóstolo, o pastor não possa ser profeta. Não significa que não seja. E não significa que se eu tenho a vocação para ser pastor, eu não possa exercer outras funções na igreja. Mas a minha função principal e aonde eu vou produzir mais é naquilo em que eu fui vocacionado, chamado, né? Vamos para o tópico 2. Distribuição dos dons. Tópico 2. Então, é importante a gente entender isso aí, né? Tópico 2. 2.1. Apóstolos enviados pelo Senhor. O que são os apóstolos? Existe uma questão hoje acerca do apóstolo. Nós temos muitas pessoas que têm o título de apóstolo, né? Conhecidos no Brasil. E já existem outros que dizem assim, não tem apóstolo nos dias de hoje, porque os apóstolos é só aqueles que foram testemunhas oculares do ministério de Jesus. Quando Judas tira a vida e eles vão escolher alguém para o lugar de Judas, a condição era alguém que andou com o nosso Senhor Jesus e que foi testemunha ocular do seu ministério, para ocupar o lugar de Judas. Não foi isso? Está lá em Atos. Vamos escolher alguém que foi testemunha ocular, que andou com o nosso Jesus, para substituir o Judas, né? Aí tem gente que baseado nisso fala assim, não existe apóstolo nos dias de hoje, porque ninguém nos dias de hoje foi testemunha ocular do ministério de Jesus e nem andou com ele, né? Então não existe. Por outro lado, Paulo escreveu aos Efésios que ele deu, né, uns para apóstolos, outros para profetas. Outro fator interessante também está em 1 Coríntios, Charles, capítulo 12, versículo 27 e 28. Deixa eu ver se é essa a referência. Outras pessoas que não necessariamente falam que eles andaram com Jesus, são chamados de apóstolos. Deixa eu ver se é essa a referência. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Versículo 28. Não sei se é essa a referência. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Olha aí, Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios. Volta o 27, por favor, Charles. Paulo dizendo para os crentes de Corinto, ninguém ali tinha andado com Jesus. Ora, vós, igreja de Corinto, sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Versículo 28. E dentre vós, Paulo está dizendo, a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro. Então veja que Paulo está dizendo à igreja de Corinto, vocês são corpo de Cristo, cada um tem uma função, uns é apóstolo, outros é. Então é também pós-igreja primitiva o dom de apóstolo, como nós dissemos aqui. O ministério apostólico ainda existe. O título, isso é o de menos, né? Tem gente que às vezes põe um título e pode ser que não seja, tem gente que não tem um título e pode ter recebido a vocação e o dom, o ministério, né? O título é o de menos, o importante é a capacitação, é o ministério. Então, é para hoje o dom apostólico. A partir desses argumentos, o destacado do escritor afirma haver base para o exercício de uma certa forma de ofício apostólico em operação no corpo de Cristo. A Bíblia apresenta homens de Deus que também foram considerados apóstolos, além dos 12. Põe aí Romanos 16, 7, Charles, por favor. Romanos 16, 7. Então, irmãos, o que é o apóstolo? O apóstolo é um mensageiro. Se for pegar o vocábulo grego, é aquele que foi enviado com uma mensagem, como representante de alguém. Enviado com uma mensagem como representante. Olha o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Roma: saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão,
os quais se distinguiram entre os apóstolos. Então lá na igreja de Roma, tinha dois que, dentre os apóstolos, eles ainda se destacaram. Andrônico e Júnias se distinguiram entre os apóstolos. Então veja aí, o apóstolo depois do período, né, ali da igreja primitiva ali ainda, ou pelo menos depois do ministério de Jesus. Então o apóstolo é aquele que foi enviado como mensageiro, como representante. Qual o que faz o apóstolo? O apóstolo, irmãos, o ministério apostólico, ele vai ser focado mais na fundamentação. Os apóstolos fundavam igrejas, estabeleciam as balizas, diziam, é mais ou menos por aqui, mostravam uma rota, uma picada inicial, né? Dizer, é por aqui. É por aqui. Via de regra, eles não permaneciam muito tempo ali, eles fundavam outras igrejas muitas vezes, e ali ficavam líderes, pastores, mestres, que iriam ensinar os pormenores, e queriam aprofundar o conhecimento da igreja, aperfeiçoar a igreja por meio do seu ministério. Então o apóstolo, ele fundamenta doutrinas, ele fundamenta o norte, o rumo da igreja, ele é quem estabelece, quem finca as balizas, né, para dar uma direção, para dar um rumo. É o apóstolo, foi enviado para fundar a igreja, para estabelecer o começo, porque vocês, há de convir comigo, se vocês pensar um pouco, que fundar uma igreja é diferente de pastorear uma igreja. Principalmente porque se você vai fundar a igreja, mas num lugar que já tem outras igrejas, que o povo já é evangelizado, que já tem noção de evangelho, que por vezes você já vai começar a igreja até com alguém que já é crente, está ali no lugar e se une a você, ainda é uma coisa. Agora, se você vai fundar uma igreja num lugar que não conhece o evangelho, você tem que fazer tudo. O beabá, né? Dar o leitinho, né? Estabelecer um rumo. As pessoas não sabem de nada. Os apóstolos tinham muito essa vocação de fundamentar, de apontar o rumo, de dar um norte. E ainda hoje, nós cremos no ministério apostólico, em pessoas que a sua vocação é fundamentar, é fincar as estacas doutrinárias, né? É estabelecer os limites, estabelecer as doutrinas fundamentadas na palavra de Deus. É o ofício do apóstolo. Vamos acelerar, que o tempo está acabando, eu demorei muito, né, para entrar aqui. 2.2, profetas, portadores da mensagem divina. Se o apóstolo é enviado a fundamentar, fundar a igreja, a estabelecer as bases, o profeta é o mensageiro. É interessante, aqui nós estamos falando de ministério profético. Ministério profético e dom de profecia são duas coisas um pouquinho diferentes. Nem todo mundo que tem dom de profecia é um profeta. É um profeta. O profeta, via de regra, especialmente no Velho Testamento, era aquele que trazia uma mensagem de Deus, geralmente confrontando, denunciando. Geralmente. Existem pessoas que têm esse ministério na igreja, de denunciar o erro, se ele vai trazer mensagem, ele traz mensagem de confrontamento, de repreensão, de correção. O profeta tinha esse é o ministério profético. Por isso que eu estou dizendo, não é simplesmente alguém que tem um dom de profecia e que profetiza. Não, ministério profético. Alguém que sempre tem uma mensagem de Deus e geralmente, via de regra, muitas vezes confrontando, também edificando, também confortando. Mas como o povo geralmente está tendencioso a desviar, a maioria das vezes o profeta vinha para denunciar e para corrigir a rota. Então, ministério profético. O profeta tem essa vocação, essa direção de trazer uma mensagem de Deus ao povo, né? Pode ser de conforto, pode ser de edificação, mas muitas vezes de repreensão, de confrontação, para que o povo que está se desviando do caminho volte para o caminho, né? Se você for analisar o Velho Testamento, de cada 10 vezes que o profeta aparecia, né, umas 6 ou 7 ali era repreensão, né? Repreensão, denúncia, confrontação, né?
Elias denuncia Acabe, chama ele de perturbador de Israel, né? Acabe diz que é ele fala: não, você está equivocado, você é o perturbador de Israel, você está errado, você está causando problema. Natan vai até Davi, o homem tinha muitas ovelhas, o outro tinha só uma, o que tinha muitas pegou a ovelhinha do que tinha só uma e matou para um visitante comer. Esse homem tem que morrer, é você. Então o profeta, o povo brinca com esse negócio de dedo de profeta, é porque o profeta muitas vezes denuncia, aponta o erro, né? Acusa o erro. Então, o profeta. E verdade seja dita, muitas pessoas que hoje ostentam um dom de profecia, eu não sei se nós estamos bons demais, ou se os profetas mudou, porque as profecias hoje 98% é bênção, né? Você vai prosperar, Deus vai abrir a porta. Não estou dizendo que não é de Deus. Cada caso tem que ser analisado. A Bíblia nós aprendemos aqui já que tem que pôr à prova, né, os espíritos. Mas verdade é que tem uma diferença muito grande nesse contexto, nessa realidade. Talvez nós melhoramos muito, né? Não estamos mais igual o povo de antigamente. Mas o profeta tem essa questão o ministério profético. O ministério profético é aquele que traz a mensagem de Deus, né? Às vezes confrontando o povo. E esse é o ministério. 2.3, evangelistas, portadores das boas novas. Também é um mensageiro. Lembra do que eu disse? Que todos os 5 ministérios têm a ver com o ensino, com a proclamação da palavra. Todos eles. O evangelista também é um mensageiro. Só que a mensagem do evangelista é: Jesus te ama, Jesus morreu por você, Jesus quer te salvar, né? É a mensagem do evangelista. E esse é um dom tão extraordinário, não é? Existem pessoas que qualquer pessoa que sentar perto dele, seja num ônibus, seja onde tiver, qualquer pessoa que encostar nele, vai sair dali evangelizado. Ele tem o ministério de evangelista. Qualquer pessoa que chegar perto dele, vai sair evangelizado, bem evangelizado. Porque ele recebeu esse dom, essa capacitação, não é dele. Às vezes você fala assim: gente, mas como é que aquele irmão, né, consegue? Dom de Deus, Cristo deu, capacitou por meio do Espírito. E não se trata de uma capacitação humana, de um estudo, não tem nada a ver. As pessoas mais leigas que você pode imaginar pode receber e recebe o dom de evangelista, e ele consegue alcançar qualquer pessoa com a mensagem do evangelho. Por quê? Recebeu essa capacitação, né? Recebeu. Agora é importante a gente ressaltar uma coisa, antes de nós passarmos para o próximo aqui. Não é porque eu olho para mim e falo: não, meu dom não é evangelizar, meu dom é outra coisa, que eu estou, né, liberado. Essa é uma incumbência de todos nós. Alguns receberam este ministério, e este, né, enquanto o crente que tem outro ministério vai ganhar uma alma, ele vai ganhar 10, né? Mas todos têm esse dever, essa incumbência, com as nossas limitações, né? É muito mais difícil evangelizar para quem não recebeu o dom de evangelista, mas tem esse dever. Não deixe de ter o dever de evangelizar. Vamos correr. Tópico 3, variedade de dons e a multiforme graça de Deus. Eu já falei um pouco sobre a multiforme graça de Deus. Vamos ver aqui 3.1. Pastores responsáveis por conduzir o rebanho de Cristo. É importante a gente falar aqui sobre esse ministério. Pastores responsáveis por conduzir o rebanho de Cristo. Os 5 ministérios são pilares. Os 5 ministérios são essenciais. Mas em se tratando de um contexto de igreja, todos são essenciais. Mas o pastor lidera, conduz o rebanho. Conduz o rebanho. Então, se o apóstolo se opõe ao pastor, se o profeta se opõe ao pastor, está errado, está equivocado. Porque é o pastor quem conduz o rebanho. Deus abençoe, pastor Marivan. É o pastor quem conduz o rebanho. É o pastor.
É a função dele, cada um faz a sua, né? Para que o corpo funcione plenamente. Então o pastor é responsável por conduzir o rebanho, né? Então, especialmente para nós que somos pastores, tem uns aqui, mas quem sabe pode alguém assistir também essa aula, né? Para onde nós estamos conduzindo o rebanho, né? Qual é a nossa responsabilidade? É conduzir o rebanho. Para onde nós estamos conduzindo? Para onde? Existem muitas pessoas que estão conduzindo o rebanho para um lugar de risco, de perigo. De perigo. Isso aconteceu recentemente no nosso país. Muita gente conduziu o rebanho para um lugar de risco. Risco. Colocando Deus nas coisas que eram plenamente deles, humanas, né? Expondo o rebanho. A questão política levou muitos líderes a expor o rebanho a riscos. Eu ouvi um líder muito famoso dessa nação, vocês conhecem, todos conhecem, um líder de uma das maiores igrejas dessa nação, dizer assim: dia 30 nós vamos ver quem é o Deus vivo, se é o Deus da esquerda ou o Deus da direita. Agora eu te pergunto, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? São pastores conduzindo o rebanho a lugar de risco. Por quê? E agora? O que está na cabeça das pessoas? Os menos esclarecidos acerca do evangelho pensam o quê? Uai, e agora? Qual que é o Deus vivo? O pastor tem a responsabilidade de conduzir o rebanho. Para onde nós estamos conduzindo? Para onde? Para o lugar seguro, de segurança, para as pastagens verdejantes, para as águas tranquilas, ou para o lugar de exposição e jogando o rebanho para as feras? Uma dessas coisas nós estamos fazendo, ou expondo, ou conduzindo em segurança. É a nossa atitude. O pastor é um dos ministérios mais sensíveis que tem, porque os olhos estão voltados para ele. Qualquer sinalização de um pastor, por exemplo, um pastor é transferido. Se ele sinalizar uma pequena insatisfação, o que a igreja vai fazer se a igreja tem apreço por ele? Vai se revoltar contra a liderança que o transferiu. Vai querer fazer uma abaixo-assinado. Ele não precisa dizer nada. Se ele sinalizar, se ele demonstrar uma insatisfação, o rebanho segue ele. Não tem como ele fugir disso. Para onde ele for, o rebanho segue ele. O rebanho está ensinado a segui-lo. Então, se ele for para a direção errada, ele está levando o rebanho na direção errada. Então o pastor tem uma responsabilidade muito grande. E ele precisa exercer essa responsabilidade. Por exemplo, vamos usar a mesma situação. Foi transferido. O pastor precisa ser o primeiro a dizer para os crentes: ó, irmãos, isso aí é de Deus, foi Deus que fez assim, e vai vir um pastor abençoado, a obra de Deus é assim mesmo, e continua. E ele tem que demonstrar segurança e satisfação. Seja fácil ou seja difícil. O pastor tem a responsabilidade de conduzir o rebanho, e ele precisa ter consciência dessa responsabilidade. Essa consciência, olha a seriedade disso, de que para onde eu vou, as ovelhas vão vir atrás. E aí? Eu preciso saber para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo. Eu preciso. Então, o pastor tem a responsabilidade de conduzir o rebanho, precisa seguir o exemplo do bom pastor. Lembra do que o salmista disse que o pastor fazia com ele? Não deixava faltar nada, guiava as águas tranquilas, fazia descansar em pastos verdejantes. E mesmo que se fosse necessário passar pelo lugar do perigo, aí o pastor ia de pertinho, vigiando, guardando. É a responsabilidade do pastor. 3.2, doutores ou mestres, aqueles que ensinam as doutrinas cristãs fundamentais. O doutor é aquele que
aprofunda. Eu disse que o apóstolo fazia meio que uma picada, né? Para marcar o rumo. O doutor, ele vem com o maquinário, né, pastor Sebastião? E pavimenta, enlarguece, compacta, asfalta. E o crente entende perfeitamente, caminha acelerado, vai lá na frente. Ele ouve o mestre, aí salta lá na frente, fala: meu Deus, olha só que coisa extraordinária, né? O mestre é um ministério dado por Deus. Não é um título, não é um cargo na igreja, não é nada disso. É um ministério, é uma vocação. É uma vocação. Se o apóstolo fundamenta, se o apóstolo enfinca as balizas e faz a picada, o mestre vem e torna tudo mais claro, e tudo mais fácil, facilita tudo, pavimenta a estrada. E o crente que às vezes está andando com dificuldade, sem entender direito, agora a mente se abre, ele compreende, e ele caminha com segurança. Fala: rapaz, agora a estrada ficou boa. Não é coisa boa quando você vai na estrada assim mais dificultosa e sobe no asfalto, não traz um alívio? Rapaz, agora eu estou entendendo aqui, o negócio agora vai dar certo, vou chegar lá rapidão, né? Aí o asfalto é mais sinalizadinho, coisa que a estrada de chão não é, né? Tudo é melhor, é mais seguro. O mestre, o doutor, tem essa responsabilidade, né? Tem um comentário adicional aqui, uma citação de Elinaldo Renovato, que diz assim: entre os dons ministeriais concedidos por Deus para a edificação e aperfeiçoamento dos santos nas igrejas locais está o de doutor ou mestre. Não é um dom muito reconhecido em geral nas comunidades cristãs, por falta de entendimento acerca do seu valor, ou até por preconceito contra esses termos, né? Não é uma coisa que a gente fica querendo chamar os outros por aí de mestre ou de doutor, né? Então, assim, Elinaldo Renovato, que tem literatura sobre os dons do Espírito, sobre essas coisas lançadas pela CPAD, ele fala que isso não é um dom muito reconhecido. E, na verdade, isso pouco importa, que também o ministério não é para reconhecimento, né? Não é para isso. Está tudo certo, né? Se o caso o mestre não for reconhecido, não é para isso que ele vai exercer o ministério. E um ministério que traz os seus riscos também. De a pessoa que recebe esse dom, esse ministério, essa vocação, pensar que sabe mais do que os outros, né? E é como eu disse, são os 5 ministérios. Quem recebeu um para o aperfeiçoamento da igreja, também é aperfeiçoado pelos outros, né? Todo mundo é igreja. O mestre é igreja, o pastor é igreja, o evangelista é igreja, o profeta é igreja, né? E corre-se o risco de, com o conhecimento, vir a soberba, né? Lembrando aqui no Papo de Homem, o pastor Vitor falou assim: eu não analiso o obreiro, não é pelo o diploma que ele tem, pelo estudo que ele tem, porque conhecimento eu tenho muito, e isso não me engrandece, isso me envaidece. Ou seja, é uma dificuldade a ser administrada, né? Ele estudou muito e ele dizia assim: eu não ponho meus diplomas na parede porque eu não quero ficar olhando para aquilo, né? Porque de fato, com o conhecimento pode vir a soberba, Aí o mestre começa a achar que ele tem que, o pastor direciona a igreja, aí ele quer direcionar o pastor porque ele acha que ele sabe mais que o pastor. É um equívoco, é como eu disse. Quem está na direção correta trabalha pela unidade, fica na sua posição, respeitando a posição do outro, e o corpo funciona com naturalidade, com perfeição. Então esse é o mestre, né? O doutor tem os seus riscos, o seu perigo, e ele precisa ter esse cuidado. Então, qual é a soma de tudo isso, desses riscos? É que seja qual for o ministério, ele só será exercido com louvor enquanto aquele que o recebeu estiver em comunhão, em vida devocional com Deus, sendo guiado pelo Espírito. Ninguém exerce o dom de forma plena e correta se não for guiado pelo Espírito. E é possível que alguém receba o ministério e num dado momento da caminhada ele decida deixar de seguir o Espírito, ser guiado pelo Espírito para fazer aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha. Eu acho que isso aqui não está certo, o pastor está errado com isso, né? Aí vai errar. Então,
todos e qualquer ministério precisa ser exercido por alguém guiado pelo Espírito. Nós recebemos a capacitação, mas nós não sabemos usar ela de nós mesmos. Nós recebemos a capacitação e recebemos o próprio Espírito, que é quem nos guia para exercer essa capacitação, porque senão o conhecimento, a capacitação que nós recebemos vai trazer males. Veja bem, a própria capacitação que Deus deu, se eu não exercer essa capacitação guiada pelo Espírito, ela vai gerar prejuízos e não lucro, vai gerar maldição e não bênção. Então Deus capacita, mas Ele não põe em nós só a capacitação, Ele pôs em nós também o próprio Espírito, para nos guiar, para nos ensinar como usar essa capacitação para o bem do corpo. Então a capacitação sem a direção do Espírito gera problemas. Em vez de gerar unidade, gera divisões. Em vez de trazer contribuição para aperfeiçoar, vai trazer deficiências para o corpo. Deficiências. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito em qualquer ministério, em qualquer dom, em qualquer exercício na obra. Qualquer exercício. A capacitação não pode ser desassociada da direção. Vamos concluir então. O tempo já acabou. Conclusão. Conforme foi possível apurar, os dons ministeriais são amplos e capacitam o crente, dando-lhe recursos para poder servir ao Senhor e à sua igreja, para que esta cresça gradativamente. Para que a igreja cresça, para que a igreja seja aperfeiçoada. É para isso. E só é possível se eu receber a capacitação e me deixar ser guiado pelo Espírito para exercer os dons. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Irmão Israel.